Paz do Senhor, meus irmãos e amigos. É com muita alegria que eu vos saldo com a santa gloriosa paz do Senhor. Boa noite para todos que estão nos assistindo nessa live. Esta live que a gente sempre faz para abençoar a vida dos irmãos com louvores, com palavra, coração da fé, pois é importante a gente estarmos firmes, constantes e fiéis na casa de Deus. Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre o cuidado que a gente deve tomar com relação às profecias que a nós são ministradas nos dias atuais. O Senhor Jesus Cristo, em 1 João, capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, você pode ler na sua Bíblia aí em casa. Ele fala sobre o cuidado em que a gente temos que ter com as profecias. Porque justamente nessa passagem, meus amados irmãos, ele vai falar sobre o profeta verdadeiro e o falso profeta. Então a gente temos que tomar cuidado com as profecias, com as mensagens proféticas em que são proferidas para nós nos dias atuais. Temos que analisar com cautela. Temos que analisar com sabedoria e com entendimento cada mensagem profética que a nós é passada por determinados irmãos, irmãs, que dizem que são profetas e profetisas de Deus na terra. Eu não descreio da profecia. Eu não descreio que Deus use irmãos e irmãs para trazer mensagem profética para nós da parte de Deus. Jamais, eu não descreio. Mas o que eu quero dizer para os amados irmãos é que nos dias atuais são tantas mensagens proféticas, são tantas mensagens ditas proféticas que a gente fica sem entender o porquê certas profecias ainda não se cumpriram ou não vão se cumprir. Sabe por quê? Porque tem mensagem, meus irmãos, que não é de Deus. Tem profecia, meu irmão, que não é de Deus. Tem mensagem revelada que não é de Deus. A maior revelação, a maior profecia, irmão. A maior profecia é aquilo que está escrito na Bíblia, minha irmã. Não precisa alguém dizer para ti aquilo que já está escrito na palavra. Você conhece a Bíblia muito bem. Muita gente por aí afora iludido, enganado, ludibriado por muitas profecias falsas. Profecias enganosas, profecias inventadas, profecias que não são de Deus,
Mas por eu ter vontade de ser um vaso na mão do Senhor, muitas das vezes eu falo aquilo que não é de Deus, é da minha própria vontade. Irmão, eu disse a você no início, eu não descreio da profecia, porque profecia é de Deus. Porque dom de profecia é dom de Deus. É relacionado aos novos dons espirituais que Cristo deixou para a igreja na terra. Mas o problema é que a gente fica com medo de aceitar. O problema é que a gente fica com medo de receber, porque assim como eu, pode ter certeza. Assim como eu, pode ter certeza. Você também já recebeu profetada. Já recebeu profetada. O que é profetada? Mensagens que não é de Deus. Coisas da carne. Que alguém disse para você, até hoje não se cumpriu. E quem é o culpado? É Deus? O culpado é Deus? O culpado não é Deus. Somos nós. Somos nós o culpado muitas das vezes. Sabe por quê? Porque não oramos, não vigiamos, não meditamos na palavra e não analisamos a vida do profeta. Se a profecia é de Deus, vai se cumprir no tempo do Senhor. Mas se a profecia não é de Deus, tenha certeza que vai passar ano e mais ano, dia e mais dia, hora e mais hora, mês mais mês, minutos mais minutos, segundo mais segundo. Se a profecia não é de Deus, não vai se cumprir jamais, porque Deus não nos deixará enganado com relação às profecias que são lançadas para nós sobre a nossa vida. Olhe que eu disse no início. Eu creio que tem o dom de profecia. Creio que Deus deixou para a igreja. Eu creio que tem o dom de revelação. Creio porque Deus deixou para a igreja. Mas eu tô com medo de pegar tudo para mim, sabe por quê? Porque nem tudo é de Deus. Sabe por que eu tô com medo? Sabe por que eu tô cauteloso de ouvir certas mensagens de profecia que dão hoje atualmente? É porque eu tenho medo de me iludir. Mas também tem pessoas que se levantam como profetas, profetizas e não são de Deus. Não são de Deus jamais. Agora você me pergunta, o estudo bíblico que eu estou dando, a diferença de ministério profético e dom de profecia. Ministério profético é uma coisa e dom profético é outra. Qual a diferença? Ministério profético era aquele, como nos tempos de Elias, de Eliseu, onde eles passavam pela uma escola de profetas para poder assim saber exercer o seu ministério. Ele era preparado por alguém para exercer o seu ministério profético. E o que é dom de profecia? O dom de profecia você recebe, meu irmão, quando você é batizado com o Espírito Santo e busca. É impossível, biblicamente falando, Deus usar alguém em dom de profecia se ele não for batizado com o Espírito Santo.
Lembre, não confunda ministério profético com dom de profecia. Ministério profético, já falei, a pessoa passa anos e mais anos, como aqueles profetas passavam, estudando, aprendendo a exercer o ministério profético. E dom de profecia é outra coisa. O dom de profecia só recebe quem é batizado com o Espírito Santo e só recebe aquele que busca este dom. Irmão, e é um dom espinhoso, viu? Ser usado com dom de profecia é um dom espinhoso. Pense o preço que quem é usado por Deus neste dom paga. Porque as pessoas não acreditam. As pessoas julgam, as pessoas apedrejam, as pessoas não creem mais na manifestação dos dons espirituais na igreja. Conselho que eu dou para você hoje é isso. Analise a palavra. Busque na palavra. Oriente-se na palavra. E se ele ou ela profetizar em Deus, e Deus vai preparar uma esposa para você. Mas não existe profecia de casamento. Existe a vontade de Deus, que se ele quiser, ele prepara um varão ou uma varoa para você. Certo? Que Deus te abençoe. Obrigado por estar me assistindo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Olha só, Micaele Silva nos assiste, Deus abençoe. Denise Carvalho também. Pedral Bento, né, meu primo, nos assiste também. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Tem, né? Ribson Nascimento, Deus abençoe. Fábio Júnior, Deus abençoe. Cíntia Silva, Deus abençoe. Deus abençoe minha prima Janissá. Deus abençoe Elisandra Carvalho. Deus abençoe Atlético Timatense.